Prevê Saúde desta semana tem a grata satisfação de receber o Dr. Filemon aqui no nosso estúdio. Ele que é médico urologista e vai poder falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. Estamos no Novembro Azul. Eu acho que é a melhor hora e mais adequada para falarmos sobre o câncer de próstata, Filemon. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Zé Eduardo, pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um tema que é importante a gente discutir. O homem precisa saber um pouco mais sobre o câncer de próstata. Ainda existe aquele mito, aquelas brincadeiras, gozações do médico passar uma vez por ano no urologista e fazer o toque prostático. Mas é importantíssimo esse exame, né, Filemon? Ainda é. O exame de próstata, né, que é o toque de próstata, ainda é necessário porque não substitui, o PSA não substitui o toque de próstata. São dois exames que se complementam no diagnóstico do câncer de próstata. Então, ainda se faz, eu acredito que ainda o urologista vai fazer por alguns anos. Então, para o rastreamento, para a procura do câncer de próstata, nós utilizamos o PSA, que é um exame que é feito através de uma amostra de sangue e através do toque retal da próstata. Certo. O câncer mais prevalente no homem é o câncer de próstata, doutor? O câncer mais prevalente de órgão sólido, né, é a próstata. Tem os cânceres de pele, né, que são mais frequentes, né? Mas em termos de órgãos sólidos, o câncer de próstata é o câncer mais frequente. Esse ano, né, no Brasil, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima que terão em torno de 65 mil casos novos. São 65 mil casos novos, além dos casos que já foram diagnosticados em anos anteriores. Então, só esse ano, estima-se que nós tenhamos mais 65 mil casos novos de câncer de próstata. Quando nós falamos em câncer de próstata, muitas vezes o indivíduo fica pensando onde é a próstata, o que é a próstata. O senhor poderia explicar isso para o nosso telespectador? A próstata é uma glândula que fica frente à bexiga em cima do reto. Então, é um órgão glandular que tem algumas funções, né? Entre as funções principais que a gente pode falar, é a produção de uma parte do líquido seminal, do sêmen, né? E também produz a enzima PSA. Esse PSA que a gente detecta no sangue, vem da próstata e tem uma função que é liquefazer o sêmen, né? O esperma. Então, na saída o esperma é um pouco mais espesso e o PSA faz que o esperma se torne um pouco mais líquido, liberando o espermatozoide. A outra função é no controle da urina, tem um auxílio no controle da urina. Então são basicamente as duas funções, um órgão de pouca função, mas é um órgão que fica frente à bexiga e superiormente ao reto, né, em cima do reto. O reto é a parte final do intestino grosso. Certo. Quando nós falamos de próstata, vem logo à mente o câncer de próstata, mas não é só essa doença que acomete esse órgão, a próstata, né, doutor? Sim, a próstata pode ser atingida por inflamações, por infecções, né? Nós temos a prostatite aguda e a prostatite crônica. A prostatite aguda é um quadro mais exuberante, né, que o paciente que tem uma prostatite aguda pode ter febre, muita dificuldade para urinar, que pode se tornar, inclusive, chegar a uma retenção urinária. O que é retenção urinária? A retenção urinária é quando a pessoa não consegue urinar de jeito nenhum. Nesses casos aí, a gente tem que passar uma sonda vesical, né? Então tem as prostatites crônicas também, que nesses casos o quadro é menos exuberante. Você tem umas certas dores, né, na região perineal, em volta do escroto, e são mais esporádicos, mas podem se tornar permanente ou mais crônicos, né? Ficam meses por mais tempo do que um quadro agudo, né? E a doença mais frequente talvez seja a hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna da próstata é o crescimento da próstata, é um crescimento benigno da próstata. Geralmente acontece em torno dos 50 anos de idade, em algumas pessoas acontece um pouco antes e em outras um pouco depois. Mas
o fato de ter um aumento da próstata não significa que aquela pessoa vai ter câncer de próstata. E esse sim pode causar alguns sintomas, né? O câncer de próstata, que seria a terceira doença que eu ia comentar, na sua fase inicial não tem sintoma. Então você pode deixar passar despercebido um câncer de próstata se você não fizer os exames rotineiros. Por isso a importância então desses exames rotineiros, que é o PSA e o toque. A soma dos dois chega a quase 100% da descoberta de um câncer precocemente. Como ele não dá sintoma no início, é importante você fazer essa busca ativa até anual. Sim. Sim? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens, a partir dos 50 de idade, façam o toque de próstata e o PSA. Em alguns casos que a gente considera como um fator de risco, que são os afrodescendentes, pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata ou pessoas que têm obesidade, a recomendação é que se comece com 45 anos de idade. Tá? De uma forma geral, o exame, tanto o toque e o PSA, é feito uma vez por ano. Em algumas situações, o urologista pode achar que tem que fazer mais vezes o PSA. Geralmente o toque não se repete, mas o PSA pode aumentar a frequência. Se você tiver alteração ou do toque ou da biópsia, aí sim você faz o exame de confirmação, que é a biópsia de próstata, que é um outro tipo de exame. Existe algum outro tipo de exame que se faz para diagnóstico de câncer de próstata? Em alguns casos específicos, nós solicitamos a ressonância de próstata. Não em todos os casos, tá? Não é um exame mandatório, mas em alguns casos a ressonância nos ajuda quando existe dúvida, quando o toque ou o PSA deixam dúvida. Antes de pedir a biópsia, nós solicitamos a ressonância de próstata. Ô Filemon, muitas pessoas dizem que o câncer de próstata hoje é muito indolente, demora muito para matar, mas a qualidade de vida desse paciente cai muito, né? Sim, o que tem evoluído também, né, que a qualidade de vida do paciente com câncer de próstata pode diminuir por dois fatores, ou pela própria doença, se você deixar evoluir, ou por algum tratamento que é imposto para tratar a doença, né, para eliminar a doença. E nos casos aí o que se fala muito são as complicações decorrentes de cirurgia, de radioterapia ou do hormonioterapia, que é uma outra forma de tratamento para o câncer de próstata de fase mais avançada. Mas tem evoluído também, né? Os tratamentos, tanto as cirurgias quanto as radioterapias, têm evoluído e tem tido menos complicações nos casos de câncer de próstata. Você falou que a doença da próstata, ou seja, o câncer de próstata, é uma doença que acomete mais a terceira idade. Jovens também podem ter câncer de próstata? É muito difícil, né? É muito raro ter câncer de próstata abaixo dos 50 anos de idade, né? Como falei, quando você tem alguns fatores de risco, é maior o risco de ter câncer de próstata antes dos 50 anos de idade, né? Pacientes mais obesos, afrodescendente, quando tem histórico familiar, e quando tem os três juntos, então realmente aí aumenta muito a chance de ter câncer de próstata e em idade mais precoce. Idade mais precoce que a gente fala antes dos 50 anos de idade, né? A partir dos 45. Agora, antes dos 45 anos de idade, é muito raro. Só eu vi um caso, um ano passado, num paciente de 39 anos de idade. Esse paciente aí, se ele tivesse passado por um urologista, talvez não tivesse diagnosticado o câncer dele. Ele passou por um médico geral, médico do trabalho da firma dele, que nos exames de rotina encaixou um PSA para ele. Não fez o toque. E o PSA veio alterado. Ele tinha um histórico familiar de câncer de próstata. Mas o médico nem perguntou isso para ele. Ele viu o PSA alterado, foi encaminhado para um urologista, ele tinha 39 anos de idade. Aí o colega urologista, descrente, repetiu o PSA, fez o toque nele, achou um nódulo no toque. Aí ele solicitou uma biópsia que confirmou o resultado do câncer. Mas é muito raro uma situação desse tipo, né? Provavelmente esse paciente aí tem alguma alteração genética
Mas ele tinha uma afrodescendência, né, de particularidade, né? Então, mas é um caso raro e não é frequente a gente ver antes dos 50 anos de idade. Filemon, eu me recordo do período de faculdade que o pessoal falava que a partir dos 50 anos aumenta a incidência, 60 muito mais, 70 ainda mais, e se nós vivêssemos até 120 anos, todos nós teríamos tumor de próstata. Exato. Ainda é isso mesmo? Ainda é isso, né? E mais ainda agora, porque estamos envelhecendo mais, então o câncer de próstata se torna mais prevalente ainda. Quanto mais o ser humano envelhece, quanto mais o homem envelhece, mais câncer de próstata a gente vai ter. Mas como você falou, a cada década que o homem envelhece, maior a chance de ter um câncer de próstata. O que a gente tem que diferenciar nesses casos é que não são todos os cânceres de próstata que precisam ser tratados, né? Os cânceres menos agressivos, e principalmente um câncer menos agressivo em paciente idoso, você não precisa tratar, né? Desde que você esteja fazendo o diagnóstico correto. Desde que você esteja realmente frente a um caso de câncer de baixa agressividade e num paciente que tem uma expectativa de vida curta, né? A gente costuma avaliar isso aí, a expectativa de vida do paciente quando vai oferecer um tratamento. E geralmente consideramos 10 anos de expectativa de vida para você oferecer o tratamento. Se o paciente não tem 10 anos de vida, expectativa de vida, precisa rever a opção de tratamento. Então, você pode oferecer um tratamento menos agressivo, né? Ou, nesses casos, como falei, nos casos de câncer menos agressivos, eventualmente pode não ser tratado, tá? Mas isso precisa ser muito bem avaliado pelo urologista e discutido com o paciente. O paciente que tem câncer de próstata, ele pode ser causado por alguma exposição a agente químico de trabalho, corante, cigarro, bebida, alguma coisa assim? Não tem. O câncer de próstata não tem um fator laboral ou fator externo assim relacionado ao trabalho ou ao ambiente, né? Exceto a dieta, né? O hábito dietético pode sim, tem alguns trabalhos já mostrando que pode aumentar a incidência de câncer de próstata. Quais dietas, né? Infelizmente são relacionadas às comidas gordurosas, um churrasquinho, né? A proteína de origem animal, né? A gordura de origem animal, principalmente, carne mais gordurosa, né? Falando mais apropriadamente. E então a gente vê que pode, em alguns casos, talvez aumente a incidência de câncer de próstata. Não tem estudos bem desenhados que confirmem o achado essa relação de dieta com câncer de próstata. Mas existe uma tendência a se acreditar que a dieta rica em gordura pode levar ao câncer de próstata, né? E também a gente fala que a obesidade, né, e o sedentarismo seriam sim fatores que podem aumentar a incidência de câncer de próstata. Mas quanto a fator laboral, não tem nenhum tipo não tem relação. Nós estamos no mês de novembro e existe uma campanha nacional de conscientização do câncer de próstata. Segundo o que o senhor falou, neste ano tem-se um número de que pelo menos 65 mil diagnósticos a mais de câncer de próstata serão feitos. Esse tipo de campanha é importante, Filemon? Muito importante. Esse ano eu estou coordenando a campanha Novembro Azul no interior de São Paulo, e a gente vê ainda que, infelizmente, a campanha Novembro Azul, que já é uma campanha que começou na Austrália em 2003, depois ganhou o mundo, mas ainda fica muito atrás quando a gente compara com o Outubro Rosa. Isso com todo, os homens aderem menos à campanha, a campanha é menos noticiada, né? Aparece menos nos jornais, então tem menos apelo do que o Outubro Rosa. Então, mas é importante porque é importante a gente orientar os homens a fazer os exames preventivos, porque 90% dos cânceres de próstata você consegue atingir a cura
se diagnosticar na fase precoce. Então, aí que mora a importância da campanha, da informação, né, da educação, de passar esse recado para o homem, que é importante fazer os exames preventivos da próstata, porque você pode diagnosticar a doença, o câncer de próstata, que atingir uma cura, né? E essa cura, como eu falei, oscila em torno dos 90%. Eu acredito que o grande lance é realmente a prevenção. E se você conseguir pegar o câncer de próstata in situ, dentro da cápsula, 90% de chance de cura, puxa vida, que beleza. Você não vai ter uma sobrevida de 10 anos sem qualidade, vai ser com muita qualidade. Você vai estar tirando um câncer que não se espalhou ainda, que está localizado. E conseguiu isso por uma busca ativa, por uma consulta anual, onde você faz um exame de sangue e um exame físico. Muitas vezes eu sei que nós ainda temos esse machismo de muitas vezes, eu não vou lá, não. Pelo amor de Deus, está em jogo a sua qualidade de vida, você curar-se de um câncer. Então não tem que pensar de jeito dessa maneira. Não tenha dúvida. O exame de próstata é um exame super rápido, um exame de 10 segundos, né? Em alguns casos um pouco mais, mas geralmente em torno de 10 segundos, um exame indolor, desconfortável, mas em algumas situações o paciente reclama, mas eu acredito que seja mais ligado ao fato do medo de fazer o exame do que relacionado ao próprio exame de toque retal, né? Esse desconforto é mais um desconforto psicológico, né? É um desconforto não físico, né? Um pouco mais de desconforto de vergonha de estar fazendo o exame, que não deveria ter, né? Um exame que não pede masculinidade, né? Não fere a masculinidade e não deixa nenhuma sequela. Então o homem não tem que ter o medo de fazer o toque de próstata, infelizmente ainda é necessário. Em algumas situações a gente não faz, mas na maioria absoluta dos casos é necessário fazer o toque de próstata. E você falou também que essa campanha, o Novembro Azul, não é tão divulgada como o Outubro Rosa. O que você acha que nós, como divulgadores aqui no canal de TV, a própria sociedade médica poderia fazer para melhorar essa divulgação, já que é tão importante isso para a cura do câncer de próstata? Então, exatamente isso. Eu acho que você falou uma coisa que a campanha Novembro Azul vem crescendo, vem aumentando a cada ano, mas a própria sociedade tem que acreditar mais na campanha. E também os meios de comunicação, como você está fazendo hoje, discutindo esse tema, tem que divulgar mais. Esse ano aqui em Bauru, os meios de comunicação realmente abraçaram essa causa aí, né? E eu agradeço muito por isso. E eu agradeço também a vocês, Eduardo, de me receber hoje, de falar sobre esse assunto. Mas tem que informar mais. Muitas vezes eu faço palestra em locais onde os ouvintes têm muito menos de 50 anos de idade, mas eu deixo o recado. Não é só você. Você não tem 50 anos, você não tem 45 anos de idade, não tem fator de risco, mas você pode levar o recado para os seus familiares que talvez já tenham 50 anos ou mais, né? Então, que é importante que faça esses exames. Então, mais uma vez, eu acho que os meios de comunicação e as pessoas, de uma forma geral, as empresas podem ajudar fazendo palestras, divulgando nos locais de trabalho, nas instituições, né? E também, como te falei, os meios de comunicação. Esse mês nós fizemos várias palestras online, presencial, fizemos eventos, fiz uma corrida no domingo passado, e eu dei várias entrevistas também a respeito desse assunto. Então acho que é por aí, o caminho é por aí, mas espero que o homem, a cada dia que passa, se conscientize mais da importância de fazer os exames. Não, eu faço uma meia-culpa aqui, porque nós aqui na TV estamos chamando o Dr. Filemon agora, mais para o final de novembro, apesar de que nós havíamos marcado Sim. antes e não conseguimos agendar os horários do doutor com o nosso horário aqui da TV, e infelizmente, mas queríamos ter gravado isso daqui no final de outubro, Filemon, para já passar várias vezes aí em novembro e a gente ter mais êxito.
Mas eu tenho certeza que quem assistiu hoje teve informações importantes e muitas vezes, como você falou, se não tem a idade de 50 anos ou mais, ou a mulher que é casada com uma pessoa que tem mais de 50 anos, faça o seu marido ir lá fazer o exame. Se você quer que realmente ele possa ter a chance de diagnosticar precocemente e se curar de um câncer de próstata, você também tem que ser uma influenciadora nesse ponto. Ó, é o seu pai, é o seu irmão, é o seu marido que você vai poder ajudar. E não adianta só a gente pedir para o homem. Muitas vezes ele vai porque a mulher leva. E todo mês é mês de novembro nesse assunto. Sim, então, sim. Não necessariamente tem que... passou o mês de novembro, não pude ir, não vou mais, né? Então, o mês de novembro é o mês que a gente definiu para usar, para divulgar mais, né? Que é a campanha, divulgar a campanha, mas qualquer mês o homem pode ir ao urologista. Né? Sem dúvida nenhuma. Existe hoje uma comunicação muito rápida, que é a comunicação pelo WhatsApp. Fica aqui até uma sugestão. A Sociedade Brasileira de Urologia deveria lançar alguma campanha nesse sentido o ano inteiro, de divulgação. Joga para o meio médico e que do meio médico isso daí é espalhado. E eu acredito que o WhatsApp tem uma abrangência muito maior do que a gente imagina. Você jogando isso daí no WhatsApp mensalmente, ó, é uma para janeiro, uma para fevereiro, ou 2, 3 para janeiro, isso daí acaba atingindo muito mais a população. Exatamente. A gente vai ter um projeto agora a partir de janeiro, né, já para a próxima campanha de fazer várias ações. A programação para campanhas de novembro de 2023 já vai começar em janeiro. Então a gente vai ter várias ações, né? Obviamente a gente vai levar em consideração essa sugestão, tudo. Mas nós teremos sim, a campanha de 2023 com certeza será mais intensa, nós teremos mais eventos, mais ações e espero também que a cada ano que passa o Novembro Azul venha a crescer. E que o homem se conscientize, que cada vez mais ele tem uma chance, muitas vezes, de diagnosticar precocemente esse tipo de doença e se curar em 90% dos casos se ele tiver um diagnóstico precoce. É isso mesmo, Filemon? É isso mesmo, né? A gente tem, como falei para vocês, o tratamento do câncer de próstata tem evoluído, mas ainda o mais eficiente é o diagnóstico precoce. Então não adianta você deixar evoluir e depois correr atrás, que aí geralmente não se cura e as sequelas são maiores. Né? Sim. E hoje, pelo que a gente sabe, quando a gente fala em cirurgia precoce, existe até mesmo a cirurgia robótica, que Bauru vem na vanguarda desse tipo de cirurgia. Uma cirurgia minimamente invasiva, com uma recuperação fantástica, né, Filemon? Sim, a gente tem feito a cirurgia robótica aqui em Bauru desde 2020, né? 2 anos e meio já de cirurgia robótica, e está indo muito bem o programa de cirurgia robótica da cidade. Então, realmente a cidade aqui a Unimed Bauru é pioneira, né, em relação às cirurgias robóticas. E a cirurgia robótica ganhou espaço na urologia, né? Em termos de taxa de cura, todas as formas de cirurgia, tanto a laparoscópica quanto a cirurgia aberta e a cirurgia robótica atingem o mesmo número. Mas o que a gente vê que a cirurgia robótica tem vantagem em algumas coisas, maior tempo de uma recuperação mais rápida, de menos sangramento, isso a gente vê nitidamente, né? E tem sim menor sequela nos outros aspectos, principalmente na continência urinária, né? Recupera mais rápido. Isso não se fala muito ainda, mas a cada dia passa tem mais estudos que vêm a corroborar a superioridade da cirurgia robótica nesses aspectos. Não dá para falar que a cirurgia robótica é um milagre. Tem ainda as suas complicações, mas a cada dia a cirurgia robótica também incorpora novas tecnologias e está melhorando. Tá? Então eu acredito aí que o tratamento de câncer de próstata numa fase precoce associado a um cirurgião experiente e usando tecnologia, você tem ainda você tem resultados excelentes. Certo. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Filemon aqui no nosso estúdio. Gostaria ainda de falar ao nosso telespectador que, se tiverem algumas dúvidas acerca desse assunto, câncer de próstata, queira encaminhar aqui para a TV Prevê, o doutor terá o maior prazer em respondê-las. E a vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.